Vamos lá. Ó. Um áudio obtido pelo Globoesporte.com revela um esquema de comercialização clandestina de camarote do Morumbis em dias de shows, com envolvimento de Douglas Schwartzman, diretor adjunto de futebol da base do São Paulo, e a Mara Casares, que é ex-esposa do Júlio Casares. Ela é a atual diretora feminina cultural de eventos, tá? Nesse áudio, o Douglas Schwartzman admite que ele e outras pessoas ganharam dinheiro, né, com esse esquema aí, né, de comercialização clandestina de ingressos em shows no Morumbis. Na conversa, o diretor, né, que é o Schwartzman, afirma também que a Mara Casares recebeu do superintendente Márcio Calor Magno o camarote para comercialização de ingresso do show da Shakira, em fevereiro desse ano. O Márcio Calor Magno é o braço direito de Júlio Casares e o principal nome da situação para a eleição em 2026. Simplesmente existe um esquema, né, de comercialização de ingressos que envolve Douglas Schwartzman, Mara Casares, né, e o Márcio Calor Magno. Né? E assim, cara, eu não sei o que eu falo porque o que eu quero falar que eu não posso falar. Nas palavras que eu quero usar aqui eu não posso nem falar, né? Simplesmente, muita gente fala, pô, tão surpreso, cadê a novidade? Cara, surpresa a gente sempre fica porque a gente não pode ficar fazendo acusação sem ter prova, né? Ninguém pode chegar aqui e ficar falando, acontece isso em São Paulo sem ter prova, né? No caso da matéria do dia tem prova, né? Os pilantras, né? Para não usar a palavra que eu quero usar, para ser leviano aqui, os pilantras, né? Admitiram em áudio, tá tudo aqui comprovado, né? Não foi que o Gé fez uma matéria dizendo que, não, que esse me disse isso, que eu recebi de uma fonte. Não, tá tudo aqui, né? O pilantra do Douglas Schwartzman, né? Ele afirma, né, que ele e outras pessoas ganharam, né, dinheiro com esse esquema de comercialização de ingresso de show, né? Não é nem comercialização de ingresso de jogo de futebol, é de show, né? Eu sempre vim aqui e reclamei, né, dessa coisa ridícula e patética que é esses shows no Morumbis, né? Aí tem gente, não, mas aqui é dinheiro pro clube. Tá aí o dinheiro pro clube, o dinheiro indo pro bolso de vagabundo, né? De quem rouba, de quem saqueia o clube. Entendeu? Eu sempre tive ódio, nojo desse tanto de show, porque você tira o time de futebol do estádio, que é o mais importante, é São Paulo Futebol Clube, né, para entupir o estádio de show. Mas agora eu acho que está explicado o porquê do alto número de shows que acontece no estádio, né, ô Casares? Tá explicado agora porque tem tanto show dentro do estádio, né? Tá explicado, será que está explicado agora o déficit do ano passado, que foi de quase 300 milhões de reais, que ninguém entendeu até agora, mas ao longo do tempo a gente vai entendendo o porquê que acontece as coisas, né? Foi por isso que eu falei de manhã, né, como o São Paulo não foi para pré-Libertadores, não tem mais conflito, né, de jogo da pré-Libertadores, se São Paulo fosse, com os shows que já estão marcados para fevereiro. Tá explicado então, né, como a gente comentou com vocês, né, que o Casares deve estar feliz, porque, né, o São Paulo aí, né, a gestão priorizam shows em relação aos jogos de futebol, né? Então, tá explicado por que prioriza show, por que entope, né, o estádio de show e deixa o time de futebol que se foda, põe para jogar na Vila, no Mané Garrincha em Brasília, né? Põe para jogar em qualquer lugar, na Vila, né? O que importa é show. Agora tá explicado o porquê, né? Agora tá explicado o porquê, né? Aí, o que o seu Júlio Casares vai fazer agora? Porque quem está envolvido, né? Começa com o seguinte, né? O tal do Douglas Schwartzman, esse pilantra aqui, quem trouxe ele de volta para o São Paulo foi o Casares. Vale lembrar, né, que em 2015, né, 10 anos atrás, já teve também escândalo com áudio vazado, que esse bonitão tava no meio, né? Aí o Casares fez o quê? Foi lá e trouxe ele de volta, né? Ele tá lá porque o palhaço do presidente que botou ele lá, né? Aí outra envolvida também é a senhora Mara Casares, que é ex-esposa do Júlio Casares, né? E o outro também que está no meio é o senhor Márcio Calor Magno, que é o braço direito do Casares, né?
e que, pelo que a gente sabe aí, é o cara que vai ser aí, né, um forte candidato, né, a ser aí, o nome da situação para disputar as eleições em 2026, né? Aí tá aqui na matéria, ó. No áudio obtido pelo GE, o Douglas Schwartzman admite que o Márcio Calor Magno, CEO do São Paulo e braço direito de Casares, estava ciente de tudo o que acontecia e se preocupava com o que pode acontecer com o superintendente. Então o senhor Márcio Calor Magno sabia de tudo, né? Sabia de tudo aí, né? E tava no meio, né? A partir do momento que o cara sabe de tudo, sabia de tudo, ele tá no meio, né? Até porque o Douglas Schwartzman, né? Ele botou aqui, né, que quem cedeu esse camarote para Mara Casares foi o Márcio Calor Magno, né? Tá aqui na matéria do GE. Então, simplesmente um negócio triste, né, rapaz? Um negócio muito triste aí. O São Paulo, tá, soltou a nota, pra você ver como é que esses caras são, né? Eles não tiveram nem a coragem de soltar uma nota, né, pública para todo mundo poder ver. Não, eles soltaram uma matéria, uma nota para a imprensa, né, para o UOL, para o GE, né, para os portais aí de imprensa. Nenhuma nota pública nas redes sociais eles postaram, né, porque eles estão com vergonha, né, se é que esses caras têm vergonha de alguma coisa, né. Mas o São Paulo soltou uma nota para a imprensa, tá, aí, e tava dizendo, né, que ia ter uma investigação de não sei o que lá, e informa também, né, que os dois pilantras aí, o Douglas Schwartzman e a Mara Casares, que eles pediram licença do cargo. Não que signifique algo, tá? Tá aí, ó. Douglas Schwartzman e Mara Casares pediram licença de seus cargos no São Paulo horas depois do áudio em que ambos admitem participar de um esquema de uso clandestino de um camarote no Morumbi. Esse camarote é o camarote 3A, né, que é o principal camarote, né, que é ali bem perto da presidência ali, né, no estádio, tá? Só que é o seguinte, isso aqui significa uma coisa, Gabriel? Não significa porque em 2015, né, como até comentei com vocês, quando teve já escândalo no São Paulo de áudio vazado, né, que esse pilantra desse Douglas Schwartzman estava no meio, inclusive, com áudio vazado e os caramba, ele também pediu licença, né, naquela época lá, 10 anos atrás, quando já tinha acontecido um escândalo já. Ele pediu licença, depois voltou, né? Depois voltou e agora o Casares, né? Agora não, né? O Casares foi depois e trouxe o Douglas Schwartzman aí de volta, né, para ocupar um cargo importante no São Paulo, tá? Aí, rapaz, algumas coisas, a gente começa a pensar algumas coisas. O Marcelo Braga do GE publicou no Twitter. É inacreditável. O Douglas Schwartzman é hoje o principal nome do departamento de base do São Paulo. Segundo as informações de bastidores, é quem manda e desmanda em Cotia. Resta saber se vai se afastar mesmo das funções ou se só não terá cargo. Esse pilantra desse Douglas Schwartzman, que estava envolvido já em escândalo em 2015, 10 anos atrás, estava envolvido nesse agora, né, que ele admitiu que ganha dinheiro aí com esse esquema. Esse pilantra aí, ele manda e desmanda, né, talvez na coisa mais preciosa que o São Paulo tem, que é as categorias de base, que é a Cotia. Ele manda e desmanda. Vocês têm noção que as nossas categorias de base estão nas mãos de um pilantra que admitiu que ganha dinheiro com esquema dentro do clube? É esse cara que comanda a Cotia. Será, né, se essas vendas de Cotia que São Paulo fez esse ano só foi incompetência mesmo? Porque quem manda naquela porra lá é um pilantra, né, aí, que participa de esquema para roubar o clube, né? Estranho, né, as vendas que teve esse ano, né? Vamos ver se ao decorrer das próximas horas, ao decorrer do dia, ao decorrer dos próximos dias, não vai sair, né, mais notícia aí de escândalo, né? Mas a partir do momento quando você descobre, né, que tem um escândalo no clube, que tem aí, né, gente roubando o clube, né, a gente começa a imaginar, evidentemente, um monte de coisa, né? O Muricy Ramalho, uma vez, né, o Muricy Ramalho que faz parte dessa gestão, infelizmente, é triste, Muricy Ramalho, se você fosse, né, a primeira coisa que você tinha que fazer hoje, né, inclusive, era pedir demissão, né, falar, não, eu vou embora, eu não sabia disso, eu não compacto com isso, devia fazer isso, né. O Muricy Ramalho, uma vez, ele deu uma entrevista, quando ele é técnico do São Paulo, né, e ele falou uma coisa chamada o seguinte: vocês
né, isso numa coletiva que ele falou, né, para a imprensa, né, que serve para todo mundo que está fora do clube. Ele falou o seguinte: vocês não sabem de 10% do que acontece no clube. O Muricy Ramalho falou isso uma vez quando ele era técnico, na coletiva. Vocês não sabem de 10% do que acontece no clube. E isso é verdade, né? Isso é verdade. Aí a gente se preocupa com o jogador machucado, né? Inclusive tem racha no DM do São Paulo com o jogador machucado. Ah, não vamos para a Libertadores, estamos preocupados com não sei o que, com o Paulistão. Ah, que tal o técnico não serve. Ah, que tal o jogador não serve, né? Aí enquanto tem safados roubando o clube, roubando dentro do clube, roubando o clube, né? Um clube que não consegue pagar os direitos de imagem do jogador em dia, né? Os caras atrasam salário do jogador, atrasam premiação de jogador, enquanto isso, dentro do mesmo clube, tem gente fazendo esquema para roubar o clube. Hoje, como eu falei, no dia 15 de dezembro de 2025, é um dos dias mais tristes, né? Eu como torcedor de São Paulo e para muitos também, né? Apesar, como eu falei, né? Eu vi muita gente falando, pô, tem alguém surpreso? Cara, a gente sempre fica surpreso, né? A gente sempre fica, mesmo sabendo que já aconteceu esquemas, né? Escândalos anteriores, como eu falei de 2015, por exemplo, né? A gente nunca está preparado para ver isso aqui, né? E mesmo que a gente não ache, nossa, que novidade, cara, a gente não tem prova para poder fazer qualquer tipo de acusação, de denúncia, né? Então, quando vem de fato uma notícia, uma matéria dessa com provas, né, cara, pega todo mundo de surpresa, né? Mas tem gente que fala que desconfiava, que não sei o que, cara, sempre é uma surpresa, sempre é um baque, né? E, sinceramente, cara, hoje é um dia muito triste, cara. Tipo assim, eu posso falar, acho pra vocês com tranquilidade. Acho que essa foi a notícia que mais me deixou triste como torcedor do São Paulo, né? Cara, como é que pode, cara, a gente vir aqui reclamar que não paga o jogador em dia e tem gente roubando o clube dentro do clube com esquema, cara? Como é que pode um negócio desse? É inacreditável, né? É inacreditável, tá? Fazer aqui só uma questão que é importante, tá? Amanhã na terça-feira, sabe o que tem amanhã na terça-feira? Uma reunião no conselho, tá? Uma reunião no conselho vai ter a votação no conselho amanhã sobre o orçamento, né, para 2026. O orçamento, né, vai ter uma votação dos conselheiros, né, para o orçamento de 2026. Sabe quem vai votar? Douglas Schwartzman vai votar. Mara Casares vai votar. A Gabriel não pediu licença de seus cargos, tá? Eles são conselheiros do São Paulo e têm direito a voto. Eles vão votar amanhã, na terça-feira, esses dois pilantras. Vou repetir para não falar a palavra que eu quero usar, para não usar a palavra que eu quero usar, né? Para se referir a essas duas coisas aqui. Essas duas coisas aí, amanhã, na terça-feira, vão votar, tá, no orçamento do clube de futebol para 2026. Tá? Eles vão votar, tá? E vou repetir, tá? Eles foram aí, pediram aí licença, né, dos seus cargos, tá? Dos seus cargos. Eles, como conselheiros, têm o direito a voto e vão votar amanhã, tá? Esses dois pilantras aí que fazem esquema para roubar o clube, eles têm voto, né, para definir o futuro do clube. Esse é o São Paulo Futebol Clube. Esse é o São Paulo Futebol Clube aí, em que um clube está nas mãos. É esses caras aí. É. Só uma perguntinha aqui. Por que que a Mara Casares e o Douglas Schwartzman pediram licença e o Márcio Calor Magno não? Né? Vamos aguardar aí.